versículo 5. Felizes são os humildes, pois herdarão a terra. E eu acho muito bacana isso aqui, porque quando fala que os felizes, que os humildes, eles herdarão a terra, a Bíblia nunca fala sobre você tomar, pegar com a força do braço a terra. Nunca é por ganância, nunca é por força, nunca é por poder, mas por humildade você herda aquilo que já é de Deus. Então aquilo que você tenta buscar com a força do seu braço, com o seu esforço, isso acaba não gerando em nada. Mas quando nós nos tornamos humildes e deixamos Deus entrar em cena, então aquilo ali começa a acontecer e passa a se tornar uma realidade em nós. Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo meu e ele estava falando sobre pecado. E eu acredito que muitos aqui vão entender e vão até pegar essa dica junto. E ele falou: Lorenzo, você não quer confessar pecado, né? Então seja humilde para confessar tentação. Como assim, Lorenzo? Toda vez que bater a tentação na sua porta, confesse a tentação, porque você não vai precisar confessar o pecado. Mas para fazer isso, precisa de muita humildade. E na hora que você se torna humilde para poder fazer isso, você não vai precisar lutar contra o pecado, você não vai precisar usar a força do braço contra o pecado, mas a sua humildade vai fazer você herdar aquilo que já é de Deus. Então, em meio à tentação, não tente lutar contra ela, seja humilde para confessar a tentação, assim você não vai precisar confessar o pecado. Fez sentido? Processou? Então presta atenção. Na maioria das vezes nós somos muito orgulhosos e muito cheios de nós mesmos. Essa é a forma que o mundo governa. Essa é a forma que lá fora, que a ideologia, que aquilo que a gente vê acontecendo, aquela é a forma do mundo governar. Lembra, Paulo falou, o mundo está tão cheio dele, tão cheio do seu prazer, tão cheio daquilo que ele quer fazer, que ele se entrega, Deus entrega ele ao seu próprio desejo. Então agora nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós não temos humildade para poder conversar com alguém que pensa diferente. Nós não temos humildade para chegar perto de uma pessoa que não pensa como a gente. E eu nem falo só sobre política aqui, mas eu falo sobre qualquer coisa. Às vezes na sua escola tem alguém que você não gosta porque ela pensa em algo diferente de você. E você não consegue nem sorrir para essa pessoa. Você não consegue nem conversar com essa pessoa. Você não consegue nem se aproximar dessa pessoa. Porque você está tão orgulhosa com aquilo que você pensa e com o seu pensamento, que aquela pessoa se torna um lixo para você. Mas isso não é a política do reino. Porque acima de ideias existem pessoas. E foi para elas que Jesus veio. Então se nós nos tornamos embaixadores de Cristo, nós também temos que procurar por pessoas. Nós temos que amar pessoas. Nós temos que ser humildes para abraçar pessoas, para conversar com pessoas, para sorrir para pessoas. A humildade é uma das coisas que mais nos definem. E infelizmente a gente tem visto nesses últimos meses que a humildade ela não tem tomado conta da gente. Que a humildade tem sumido de perto de nós. E aí o mundo olha para a igreja e a igreja? Cadê aqueles que serão conhecidos por amarem uns aos outros? Cadê aqueles que serão conhecidos porque carregam Cristo dentro deles? Então, nós tomamos posse dessa humildade e nós herdamos essa terra.